Oi, gente, tudo bem? Bom, vou fazer hoje então uma revisão dos conteúdos que nós vimos até agora na quarentena de História do Brasil. Até o momento, em História do Brasil, nós estamos no período chamado Brasil Colônia, né? Que é o período aí que corresponde o período de 1500 e ele vai até 1800. Nós ainda estamos por volta de 1600, né, no nosso período. E aí, até agora, nós vimos principalmente as relações travadas entre os portugueses que colonizam o Brasil com os povos indígenas que já habitavam a região e os povos africanos que começam a chegar aí como escravizados a partir de meados do século XVI, certo? O que eu tentei trazer nas nossas aulas, né, nas nossas primeiras aulas, foi uma outra perspectiva para além daquilo que geralmente a gente tem em sala de aula, né, na nossa formação da escola, ou que a gente tem aí como informações do senso comum. Por exemplo, em relação aos indígenas, né, a gente tentou trabalhar aí uma perspectiva que não trouxesse os indígenas como aqueles seres paz e amor, que viviam na natureza, e que eram inocentes, e que não faziam guerra, e que eram preguiçosos, e que não trabalhavam, ou que ficaram encantados com os portugueses, que traziam espelhinhos. Não, nada disso, né? A gente tentou, eu tentei, no caso, trazer uma outra perspectiva, que é justamente uma perspectiva que é muito mais presente nos vestibulares, na prova do Enem, né? É uma perspectiva que vocês vão encontrar nas provas que vocês vão fazer, que é uma perspectiva que tenta romper com o preconceito, né? Com o racismo, com o que a gente chama de etnocentrismo ou eurocentrismo, né? Que coloca aí os europeus como se eles fossem melhores ou superiores, ou mais civilizados, ou mais avançados, ou mais inteligentes do que os indígenas e do que os africanos. Então, resumindo, as aulas que nós tivemos até agora de História do Brasil, elas foram nesse sentido, de tentar trazer uma outra perspectiva em relação aos indígenas e em relação aos africanos. Quando vocês forem fazer as provas, vocês vão ver que a maior parte dos conteúdos relacionados a Brasil Colônia, tanto no Enem como no vestibular, abordam questões de indígenas e de africanos, né? Então é importante a gente fixar esses conteúdos. Em relação aos conteúdos, de modo geral, né, não só em História do Brasil, né, nas matérias de forma geral, a gente tem procurado trabalhar mais interpretação de texto e interpretação dos conteúdos do que decorar conteúdo em si. Então, estudar a história do Brasil, não é decorar que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em abril de 1500. Não é decorar que na data X aconteceu isso com tal pessoa. Na verdade, a gente pegar um documento, pegar uma fonte, pegar uma fotografia, pegar uma pintura de determinada época e fazer uma interpretação da sociedade e das pessoas que produziram aquela fonte, que produziram aquele texto, que produziram aquele documento, certo? Essa é a ideia do estudo de história. Eu vou começar então agora a apresentação para a gente recapitular os slides das últimas aulas e aí eu vou falando um pouco dos conteúdos presentes. Então, há mais ou menos um mês atrás, nós tivemos essa aula aqui. Deixa eu colocar aqui. Que era a aula Resistência Indígena à Colonização Portuguesa, né? Invasões e alianças contra a presença europeia no território brasileiro. O que foi essa aula? Né? A ideia era entender que os indígenas resistiram à colonização portuguesa. Os portugueses chegaram aqui e travaram guerras contra os povos indígenas. Não foi uma colonização pacífica, não foi um contato pacífico, foi um contato feito através de guerras, né? Enquanto houve presença portuguesa aqui durante a colonização, houve resistência por parte dos indígenas. Tiveram grupos
de indígenas que se aliaram aos portugueses e tiveram grupos que se oporam aos portugueses. É importante a gente pensar que os indígenas não eram todos uma coisa só. Eles tinham diferenças e eles agiam de formas diferentes, né? Eram centenas de grupos indígenas, centenas de povoados indígenas, mas de modo geral houve resistência. E nessa aula, Resistência Indígena à Colonização Portuguesa, nós falamos bastante sobre isso. Então, como eu disse, né, os povos indígenas não eram seres pacíficos e ingênuos, eles tinham diversas práticas de guerra empregadas, inclusive, contra a colonização portuguesa. A gente desconstrói aqui aquela ideia que a gente cria, né, durante as aulas de indígenas pacíficos e bonzinhos, que viviam em harmonia com a natureza, e entende que os povos indígenas não eram pacíficos e ingênuos, e que eles, sim, faziam guerra. Os dados da população indígena para a gente ter uma noção de como que foi nociva essa relação entre os indígenas e os portugueses. Calcula-se que em 1500 haviam cerca de 3 milhões de indígenas no Brasil. Em 1650, esse número caiu para 700 mil. Em 1950, tinha 70 mil. E aí, de acordo com o Darcy Ribeiro, né, que é um antropólogo brasileiro, cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil só no século XX. Ou seja, entre 1900 e 2000, 80 povos desapareceram, deixaram de existir, morreram todos. E atualmente o IBGE calcula que cerca de 817 mil que há 817 mil indígenas espalhados em 510 territórios, com cerca de 350 etnias e 274 línguas. Então percebam como é problemático a gente falar indígena ou índio, né? Porque são 350 etnias, 274 línguas diferentes. Então, índio, indígena, é um conceito problemático, né? Porque a gente acaba, na verdade, rotulando um monte, centenas de grupos diferentes como se fossem uma coisa só. Mas veja como é triste, né? Em 1500, quando os portugueses chegam, tem 3 milhões de indígenas e hoje nós só temos 817 mil. É muito pouco grupo. Então, como eu estava falando, índio é um termo ofensivo, pois ele invisibiliza a pluralidade de identidades de povos e culturas diferentes. Assim como falar tribo também acaba sendo inapropriado, pois isso se refere a uma terminologia que inferioriza determinado grupo. De que forma? Quando os europeus criaram o conceito de tribo, eles queriam dizer que a tribo era diferente da civilização no sentido de ser atrasado. Então, tribo, ela é uma palavra que ela faz parte de um combo de referências. Então, tribo quer dizer atrasado, quer dizer primitivo, quer dizer selvagem, quer dizer exótico, quer dizer inferior, né? Então, o conceito de tribo criado pelos europeus é considerado um conceito racista, porque eles estão querendo dizer que as tribos são inferiores, são menos desenvolvidas do que a civilização europeia. E aí os portugueses, né, no caso os europeus de modo geral, eles usam esse conceito de tribo tanto para os indígenas, para os povos nativos aqui da América, como também para os povos africanos no continente africano, né? Então a gente tenta, dentro da história hoje, não mais utilizar o termo tribo, o conceito tribo, ou quando a gente utiliza, a gente tenta problematizar esse conceito. Se a gente não usa mais tribo, o que a gente pode usar? A gente pode substituir, por exemplo, tribo por povo ou nação, no sentido de que povo se refere a um grupo que tem costumes culturais históricos em comum, e nação se refere a um grupo com autonomia de costumes, práticas, etc. Ou seja, por exemplo, em vez da gente falar tribo Yanomami, a gente pode falar povo Yanomami ou nação Yanomami, ou Caigangue, ou Ticuna, né? Em vez de a gente falar tribo Ticuna, a gente fala nação Ticuna, povo Ticuna, assim por diante, e o mesmo se aplica ao contexto africano. Em vez de eu falar tribo Yorubá, eu falo povo Yorubá ou nação Yorubá, e assim por diante. Uma coisa importante da gente falar em relação ao período da colonização é que os portugueses eles tiveram uma dependência muito grande dos saberes indígenas.
A colonização foi possível porque os portugueses se apropriaram do conhecimento e da sabedoria dos povos indígenas, né? Os indígenas sabiam o tipo de planta que dava certo aqui, as plantas que poderiam ser comestíveis, as plantas que eram venenosas, os animais que podiam ser caçados, os animais que eram perigosos. Os portugueses, eles não eram, tipo, os seres mais inteligentes do mundo que vieram para cá e fizeram uma colonização dar certo porque os indígenas eram burros e ingênuos. Não. Na verdade, os indígenas eram extremamente sábios e os portugueses se apropriam dessa sabedoria indígena para conseguir colonizar. Esse discurso é muito importante, né, a gente afirmar a sabedoria, o conhecimento dos povos indígenas, porque durante muito tempo a gente teve uma visão de que os europeus eram superiores e os indígenas eram um bando de gente ignorante que andava pelada no meio do mato, né? É importante a gente considerar que os indígenas são povos com muita sabedoria e conhecimentos e que os portugueses se utilizam disso. Bom, um dos conflitos mais famosos em relação à resistência que os povos indígenas tiveram contra os portugueses foi a chamada Confederação dos Tamoios. O que foi então a Confederação dos Tamoios? Foi um conflito que ocorreu entre 1554 e 1567, e esse conflito foi contra a ocupação dos portugueses. Ele envolveu a nação indígena Tupinambá, que ocupava a região que vai do litoral norte de São Paulo até o litoral sul do Rio de Janeiro. Ou seja, pega a região onde hoje ali é Bertioga, Ubatuba, e vai até a região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Toda essa região era região indígena, né? Então hoje, quando a gente vai viajar, quando a gente vai lá para Bertioga, para Ubatuba, ou para Cabo Frio, enfim, ali para aquela região sul do Rio de Janeiro, pensem naquela região como um cemitério de indígenas, né? Como uma grande cidade fantasma, cidades fantasmas de povos indígenas que não estão mais lá. Então existe essa nação indígena Tupinambá, lá quando os portugueses chegaram, e essa nação, ela acaba, a princípio, se aliando aos portugueses. Existia aí um capitão-geral de São Vicente, que era a capitania onde hoje é São Paulo, chamado João Ramalho, e ele se casa com uma indígena. Existia a tradição de que quando um português casava com uma indígena, ele passa a fazer parte daquele povoado. Então esse João Ramalho, ele se casa com uma indígena, passa a fazer parte do povoado. Quando ele está dentro do povoado e conquistou a confiança de todos, ele trai esse povoado indígena Tupinambá e começa a escravizar os tupinambás da região. Quando ele faz isso, os tupinambás criam um ranço dos portugueses e eles passam a ser inimigos. Então, os tupinambás, eles declaram guerra contra os portugueses e tentam a todo custo expulsar os portugueses daquela região. Esse conflito é chamado, então, de Confederação dos Tamoios. Durante esses conflitos, os portugueses, eles matam o chefe, né, do povoado Tupinambá, chamado Cairuçu, e aí o filho dele, o Aimberê, assume a liderança do povoado e declara guerra contra os portugueses, né? O principal líder desse conflito, que durou aí cerca de 10 anos, foi o Cunhambebe, que ele era um chefe tupinambá da região onde hoje é Angra dos Reis. O Cunhambebe, ele é muito esperto, ele é muito articulado e ele não vai fazer a guerra sozinho. Ele consegue o apoio de outros povos indígenas que também são favoráveis à expulsão dos portugueses. Então eles juntam diversos povos indígenas e começam todo mundo a atacar para expulsar os portugueses. E ele consegue o apoio principalmente dos Aimorés e dos Goitacás, que são dois grupos muito importantes. E aí, nesse período, o que acontece? Os franceses, que estão mordidos porque eles não têm nenhum território aqui na América, eles tentam invadir e anexar uma colônia francesa no Rio de Janeiro. E aí, eles percebem que já tem um movimento, que são os povos indígenas tupinambás, aimorés e goitacás, lutando contra os portugueses, e os franceses também querem tomar a terra dos portugueses, e aí eles se aliam.
Então tem uma aliança dos franceses junto com os tupinambás, os aimorés e goitacás, e aí eles formam um grupo da Confederação dos Tamoios. Não necessariamente os franceses eram amigos dos povos indígenas, né? Mas é aquele ditado: o inimigo do meu inimigo se torna o meu amigo. Então eles fazem esse agrupamento, né, de franceses com tupinambás, com aimorés e goitacás, e formam a Confederação dos Tamoios para eliminar o inimigo em comum, que eram os portugueses. Aí, então, eu faço aí uma retomada, né, do porquê das invasões dos franceses, né, porque que eles estavam tentando entrar aqui, eles ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas e queriam um território. Eles tentam, então, se fixar no Rio de Janeiro, e eles criam um território chamado França Antártica. E aí a Confederação dos Tamoios tinha como principal líder, do lado indígena da força, o Cunhambebe, e do lado francês da força, o Villeganon, alguma coisa assim. O francês é péssimo, desculpa. Mas essa era, então, as principais lideranças da Confederação dos Tamoios. Só que o que acontece? A Confederação dos Tamoios dá errado e eles perdem. Por quê? Boa parte dos guerreiros indígenas acabaram morrendo em contato com doenças trazidas pelos europeus. Inclusive o líder, o Cunhambembe, ele acaba morrendo por conta das doenças que foram trazidas pelos próprios franceses que se aliaram a eles, né? Aí, após a morte do Cunhambembe, o Aimberê, ele tenta continuar a guerra, e ele tenta fazer aliança com o indígena tupiniquim chamado Tibiriçá. Então, percebam, os tupinambás estão fazendo alianças com vários povos, e eles tentam se aliar aos tupiniquins. Quando os tupinambás chegam para encontrar os tupiniquins, Tibiriçá, que era chefe dos tupiniquins, ele declara apoio aos portugueses, ele mata o Aimberê, que era sobrinho dele, e ele abre procedentes para a derrocada indígena. Então, primeiro, boa parte dos tupinambás morrem por conta de doença. E aí depois eles tentam fazer aliança com os tupiniquins, e os tupiniquins estão aliados com os portugueses, aí eles acabam morrendo de vez, né? Aí, em 1567, Mendes Sá se instala no Rio de Janeiro, ele derrota os indígenas e os franceses e acaba a Confederação dos Tamoios. Então, resumindo, a Confederação dos Tamoios foi um grupo de diversos povos indígenas, liderados por tupinambás, que tentaram expulsar os portugueses do território, só que os portugueses estavam aliados com outro grupo indígena, que eram os tupiniquins. Tupinambás se aliam aos franceses, tupiniquins se aliam aos portugueses, e eles guerreiam entre eles, e no final das contas, quem acaba perdendo, na verdade, são todos os povos indígenas que morrem, né? Então aqui tem um resumo: Tamoios tupinambás com os franceses, tupiniquins com os portugueses. Tamoios são derrotados, e quando eles são derrotados, né, ao longo de todo esse conflito, na verdade, morrem praticamente 70 mil indígenas tupinambás. E os franceses, que eles tentam fundar a França Antártica no Rio de Janeiro, eles são expulsos, e aí o Rio de Janeiro ele é fundado como nós conhecemos até hoje. Por que Tamoios, né? Por que Confederação de Tamoios? Os tupis, eles habitavam a região entre o Rio de Janeiro e o norte do litoral paulista, né? E em tupi, Tamoio significa avós ou ancestrais. Eles eram cerca, então, de 70 mil, como eu falei. Aqui a gente tem um quadro, né, o último Tamoio, é uma imagem aí que é dramática, assim, né, que traz aí o último indígena morto na beira da praia. Por isso que eu comentei que se a gente vai aí de Bertioga, Ubatuba, a Cabo Frio, Angra dos Reis, a gente está, na verdade, pisando em um grande cemitério indígena, né? Porque esse território abrigava uma população de 70 mil pessoas que simplesmente foi morta de forma violenta e cruel. E aqui eu trago algumas notícias, né, que foram publicadas aí desde o início do governo do Bolsonaro, em que ele cria uma série de ataques aos povos indígenas, né, a demarcação de terra dos povos indígenas, e também a forma como esses indígenas estão sofrendo na crise na pandemia do coronavírus, né,
como que o coronavírus também se torna mais uma forma de extermínio para os povos indígenas. Essa foi, então, a primeira aula que nós vimos na quarentena. E a segunda aula, a gente começou, então, a falar sobre a escravização africana no Brasil. Eu chamei essa aula de Os Africanos no Brasil, parte 1, porque nós vamos fazer uma série de pelo menos 3 ou 4 aulas falando sobre a escravidão no Brasil, né? E, enfim, provavelmente até o final do ano a gente vai perpassar pela questão da população afro-brasileira em algum momento, porque é extremamente relevante para as nossas provas, né? Então a aula chama Escravização Africana no Brasil, Diáspora Negra e Tráfico Atlântico. Só para a gente trazer aí alguns números da escravidão africana, estima-se que 11 milhões de africanos foram trazidos para a América na condição de escravizados entre o século XVI e o século XIX. 11 milhões de africanos. Cerca de 5 milhões vieram para o Brasil, ou seja, quase metade de todos os africanos que foram trazidos para a América vieram para o Brasil. Vieram 5 milhões para o Brasil e apenas 389 mil para os Estados Unidos. Só que desses 11 milhões que foram trazidos para a América, 2 milhões morreram antes de chegar aqui, né? Eles morreram de doenças, navios que, enfim, se perdiam na viagem e aí eles morriam afogados, morriam de fome porque tinha pouca comida, enfim. 2 milhões morreram, né, no meio dessa vinda. A população afro-brasileira atualmente, 54% da população brasileira é negra, né, declarada preta ou parda. Cerca de 112 milhões de brasileiros são negros. E cerca de 80% da população nordestina é negra. O Brasil é o país com mais negros fora do continente africano, e Salvador, na Bahia, é a cidade com o maior número de negros fora da África. Eu estou trazendo esses dados para a gente entender como é importante e como não tem nenhum jeito da gente estudar a história do Brasil sem considerar a população afro-brasileira ou sem considerar a história da escravidão. Então, eu estou falando que 54%, que mais da metade da população brasileira é negra, como que eu vou falar da história da população brasileira sem citar mais da metade da sua população, né? Então, é para reforçar a importância da gente estudar a história e a cultura africana e afro-brasileira. O que é a escravidão? A escravidão é uma prática social, desculpa os barulhos da fora, minha rua é bem barulhenta. A escravidão é a prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro designado por escravo, imposta pela força. Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo ele não tem mais direito sobre si, ele passa a ser propriedade de outra pessoa, e isso se chama escravidão, né? E a escravidão ela não foi inventada na África, ela não foi inventada quando os africanos eram para o Brasil. A escravidão ela existe desde sociedades muito antigas, né? Desde Egito, desde Grécia, enfim. Existe escravidão há muito tempo. E quem começou a escravidão africana, né? Tem um discurso aí muito forte de que os próprios negros que escravizavam os negros, né? Foram os negros os culpados pela escravidão. Não se sabe exatamente quem começou a escravidão africana. É fato que existia a escravidão dentro da África, mas isso não deve ser utilizado para deslegitimar a violência empregada pela escravidão aqui na América e no Brasil. E aí a gente tem uma fala horrível, né, do Bolsonaro falando: se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, os próprios negros que entregavam os escravos. Eu tenho um ódio dessa fala, né, eu tenho um ódio dessa pessoa em si, mas eu tenho um ódio dessa fala porque ela é um dos maiores absurdos inventados, né? Os portugueses, eles não só pisaram na África, como eles mataram muitos africanos, como eles fizeram uma colonização violenta e causaram diversas mazelas dentro do continente africano, né? E aí eu pergunto para o Bolsonaro, se os portugueses nem pisavam na África, como é que existem diversos países africanos, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, que falam a língua portuguesa, né? Como? Como que eles falam a língua portuguesa
se os portugueses nem pisavam lá, né? Mas o que acontece com essa fala do Bolsonaro? Ela, na verdade, é uma tentativa de deslegitimar o movimento negro e deslegitimar a reivindicação da população afro-brasileira, querendo dizer que, se teve escravidão, a culpa foi dos próprios negros que se escravizaram, né? É como se ele estivesse jogando a culpa do racismo, jogando a culpa da desigualdade racial que existe até hoje nos próprios negros, na própria população afro-brasileira. E é aqui uma outra prova, né? Para além da língua portuguesa, tem aqui o Castelo de São Jorge da Mina, que é uma construção do século XV, que foram os portugueses que fizeram. Se os portugueses nem pisavam na África, como que eles fizeram essa construção, né? E aí essa construção, né, esse Castelo de São Jorge da Mina, era uma das construções que eram utilizadas para embarcar os africanos para o Brasil. Então eles entravam aqui nesse castelo, né, acorrentados, eram batizados, tinham um nome dado, e aí eles embarcavam dessa forma, né, desciam essa escadaria e embarcavam para os navios para o Brasil. Como eu tinha falado, a escravidão, então, ela é uma prática antiga, não se sabe quem começou a escravidão dentro da África. Quando os portugueses chegaram, ela já existia, mas os portugueses, eles aperfeiçoaram e tornaram a escravidão muito mais cruel, muito mais perturbadora e muito mais violenta do que existia até então. A proporção da escravidão que existia na África, antes da chegada dos portugueses, era muito menor, né? A escravidão não fazia parte da estrutura econômica da África, né? Agora, quando os portugueses chegam e escravizam diversos povos, a escravidão toma uma proporção muito maior, e aqui na América, especificamente, ela se torna muito mais cruel e violenta, né? E ela também se torna a base econômica do Brasil. Não existiria riqueza no Brasil se não houvesse escravidão africana. Isso é algo muito importante de se pontuar. Aqui eu trago aí alguns fatos, né, sobre a escravidão dentro da África, a escravidão islâmica, né, os muçulmanos também escravizaram, colonizaram partes da África, tanto é que atualmente cerca de 30%, 40% do continente africano é muçulmano, devido a esse contato que eles tinham. E aqui eu coloquei a imagem de um navio, né? Crianças africanas resgatadas de traficantes muçulmanos árabes pelo navio da Marinha Britânica em 1868, né? Então, no século XIX, até o século XIX, você tinha navios que sequestravam africanos e levavam tanto para o Oriente como aqui para o Ocidente, para as Américas, né? E é assim que 11 milhões de africanos foram trazidos, acorrentados de forma violenta. Aqui tem algumas imagens, né? Diogo Cão chegando no Congo em 1483. Isso marca o início do contato dos portugueses com os africanos. A visão de mundo dos bantos, né? Como que eles enxergavam esse contato com os portugueses. Muito provavelmente, quando eles viram os portugueses pela primeira vez, aqueles portugueses pálidos, eles acharam que eram pessoas mortas vindo do além visitá-los, né? Porque eles entendiam que o mar era como se fosse, para a nossa perspectiva do cristianismo, o céu, né? O mar era o lugar em que as pessoas iam quando elas morriam. Então, quando eles viram aqueles grandes pássaros vindo do mar, eles acharam que eram espíritos de seus antepassados voltando para lhes ajudar, para lhes visitar, mas na verdade não, né? Era uma galera escrota querendo roubar toda a riqueza deles. E aqui eu coloco o nome de alguns reinos, né? Como o reino do Congo, que é um reino muito poderoso, é o reino mais poderoso da época. Os portugueses chegam nesse reino. São imagens que a gente não costuma ver nos livros didáticos, né? A gente não aprende que em África existiam reinos, reis, rainhas e tudo mais. Aqui tem os manicongos, né? Os reis e a rainha do Congo daquele período. E o reino do Dongo, que era um outro reino, que na época era governado pela rainha Ginga, que era uma rainha muito poderosa e que resistiu e batalhou a vida inteira para expulsar os portugueses da região de Angola. Isso aqui vocês já viram, né, com a Fátima, o contato da rainha Ginga. Ela senta
numa escrava para se mostrar de igual para igual com os portugueses. E a Rainha Ginga, até hoje, ela é símbolo de resistência em Angola. Eles capturavam os africanos, né, para a escravidão através das guerras. Então, eles faziam guerra com determinado povo. Se aquele povo perdia a guerra, aquele povo se tornava escravo. E essas guerras, né, que misturavam aí as tropas dos portugueses juntos com africanos aliados, eram chamadas de guerras pretas. Então, tem um comércio, a gente chama isso de comércio triangular, porque funcionava entre África, América e Portugal. Pegavam-se os africanos na África, traziam para o Brasil, aqui produzia cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar se transformava em açúcar, o açúcar ia para Portugal para gerar lucro para a colônia. Então tinha esse comércio triangular entre Europa, África e América. Aqui tem algumas das principais regiões em que os africanos vieram, né? Os ciclos do tráfico atlântico, os lugares, né? Os principais lugares em que os africanos vieram do Brasil para cá, da África para o Brasil. E aqui eu coloquei alguns lugares em que a gente ainda consegue revisitar a memória da escravidão, né? No Rio de Janeiro existe o Cais do Valongo, que foi o principal porto de escravos na América no século XIX. Estima-se que entre 500 mil a 1 milhão de africanos desembarcaram aqui no Cais do Valongo. Se vocês forem no Rio de Janeiro, visitem o Cais do Valongo. Ele atualmente é patrimônio histórico e cultural da Unesco. Tem um parque submarino na Baía de Molineux, fica no Caribe. Esse parque, ele homenageia esses 2 milhões de africanos que morreram na travessia, né? Então ele tem um grupo de africanos acorrentados no fundo do mar, né, com olhares tristes, simbolizando aí, homenageando, para a gente não esquecer que o Oceano Atlântico também é um grande cemitério, né? Emicida, em uma letra, o rapper Emicida, né, em uma letra, ele fala que o oceano é salgado por conta das lágrimas dos pretos, né? E aí ele faz referência justamente a esses 2 bilhões de africanos que morreram nessa travessia. E é isso. Esse foi, então, o primeiro contato, né, com a história da escravidão, da população afro-brasileira. Nós vamos continuar isso nas próximas semanas. Então, resumindo, essas primeiras aulas que eu fiz, elas tiveram aí essa ideia, né, elas tiveram essa ideia de trazer outras perspectivas em relação à história dos povos indígenas e dos povos africanos aqui no Brasil, certo? Se tiverem dúvidas, entrem em contato a respeito. Já passei alguns exercícios, vou passar alguns outros também, tá bom? E a gente vai se falando, pessoal. Bons estudos e qualquer coisa me chamem. Muito obrigado pela atenção.